gigantes, ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes, ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil.
nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária para o ano de 2026. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e o público que está assistindo a esta sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça leitura do resumo da ata da 7ª sessão ordinária. 7ª sessão ordinária. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2026, realizou-se com início às 19h07 no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 7ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Johann Spitt, secretariada pela vereadora Marta Pis Volkmer e contou com a presença de todos os vereadores. Abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por unanimidade, obtendo 8 votos favoráveis. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Projeto de Lei número 27, de 8 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e de outras providências, e projeto de lei número 28, de 8 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar motoristas em caráter emergencial e de outras providências. Ambas as matérias foram rejeitadas por maioria, contabilizando 5 votos contrários e 4 votos favoráveis, após voto de desempate contrário exercido pelo presidente da Câmara. Os votos favoráveis foram expressados pelos vereadores Ademir Afonso Grunitsky, Aline Raquel Dresch, Claudemar Justen e Márcio André Agnes, enquanto os votos contrários foram manifestados pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, Luciano Machado, Marta Pis Volkmer e Vanderlei Luiz Arnold, além do voto de desempate do presidente Douglas Gabriel Pido. Proposição de protocolo número 20 de 2026, de autoria do vereador Márcio André Agnes, solicitando a aquisição de camas hospitalares destinadas ao atendimento de munícipes acamados, a qual foi aprovada por unanimidade, contando com 8 votos favoráveis, como também registra-se que houve solicitação de endosso das bancadas do PL, MDB e PT, todas deferidas pelo autor da matéria. Proposição de protocolo número 21 de 2026, da autoria da vereadora Aline Raquel Dresch, solicitando o envio de moção de apoio ao chamamento ampliado de candidatos para o teste de aptidão física da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, bem como o reforço do efetivo policial destinado ao município, a qual foi aprovada por unanimidade, contabilizando 8 votos favoráveis, assim como registra-se igualmente que houve solicitação de endosso das bancadas do MDB, PL e PT, todas deferidas pela autora da matéria. Pedido de providência sob protocolo número 22 de 2026, da autoria da vereadora Marta Pis Volkmer, solicitando prioridade na recuperação das estradas do interior afetadas pelas chuvas, o qual foi aprovado por unanimidade, contando com 8 votos favoráveis. Durante a discussão, houve solicitação de endosso da bancada do MDB, deferida pela autora da matéria. E pedido de providência sob protocolo número 23 de 2026, da autoria do vereador Luciano Machado, solicitando a readequação e revitalização da quadra de esportes localizada ao lado do CTG Fogo de Chão,
o qual foi aprovado por unanimidade, contabilizando 8 votos favoráveis. Registra-se que houve solicitação de endosso das bancadas do PL, PT e MDB, todas deferidas pelo autor da matéria. Esgotada a pauta, às 20 horas e 47 minutos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária realizar-se-á no dia 25 de maio do corrente ano, às 19 horas, declarando encerrados os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de maio de 2026. Vereadora Marta Pis Volkmer, primeira secretária, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, já coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por 8 votos. Solicita a secretária da mesa, a vereadora Marta Pis Volkmer, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da 8ª sessão ordinária, 25 de maio de 2026. Requerimentos. Proposição da iniciativa da vereadora Marta Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e pedido de providência de iniciativa do vereador Márcio Agnes, da bancada do Partido Liberal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 22 de maio de 2026, Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos de lei de autoria do Executivo recebidos. Ofício circular número 21 de 2026, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, comunicando acerca do prazo final de autoavaliação referente ao ciclo 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública. E ofício da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, no qual solicita no prazo de 10 dias o encaminhamento de informações ao sistema Sisconta eleitoral relativas a agentes públicos e políticos que tenham perdido mandato, tido contas rejeitadas, renunciando a cargos ou sido demitidos por atos equiparados à improbidade administrativa, nos últimos 8 anos, conforme disposições da Lei Complementar número 64/90. Projeto de Lei número 33, de 22 de maio de 2026, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 24.106,50, referente à contrapartida de incentivo da Lei Municipal número 3.437, de 9 de setembro, a ser destinado à Associação Clube Bela Vista de Campina das Missões. Artigo 2º. Resta criado no orçamento vigente a seguinte natureza da despesa. Natureza das despesas, 3.000... Não precisa. Artigo 3º. Para a cobertura de crédito a ser aberto em conformidade com o artigo 1º desta lei, servirão recursos em igual valor originados ao superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de Lei número 33, encaminho para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de Lei número 34, a gente, como os colegas estão de posse, eu acho que não tem problema nenhum, a gente só lê a justificativa dele porque ele é um projeto bastante extenso. Então, como está de posse de todos os colegas, então eu peço que seja lida só a justificativa do projeto de lei número 34. Projeto de Lei número 34, de 22 de maio de 2026, institui o Organismo de Políticas para as Mulheres,
OPM, no âmbito do município de Campina das Missões e da outras providências. Justificativa. A Constituição Federal estabelece entre os objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, assegurando ainda a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Contudo, apesar dos avanços sociais e legislativos, persistem desafios relacionados à violência de gênero, à autonomia econômica, à participação política, ao acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho e à proteção social. Circunstâncias que demandam ações governamentais específicas, articuladas e permanentes. Nesse contexto, a criação do Organismo de Política para as Mulheres permitirá ao município desenvolver políticas públicas específicas voltadas às mulheres, fortalecer ações de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, promover a articulação intersetorial entre as áreas da saúde, assistência social, educação, segurança pública e trabalho, além de ampliar o acesso das mulheres aos serviços e políticas públicas existentes. Da mesma forma, a OPM possibilitará ao município captar recursos estaduais e federais destinados às políticas públicas para as mulheres, fortalecer a participação social e o controle democrático, promover campanhas educativas e de ações de conscientização, bem como conferir maior efetividade à implementação das diretrizes previstas na Lei Maria da Penha e demais normativas de proteção aos direitos das mulheres. Importante destacar que a presente proposição também visa adequar o município às disposições do Decreto Estadual número 58.676, de 16 de março de 2026, que estabelece como requisito para adesão ao Programa Estadual de Proteção e Promoção aos Direitos das Mulheres a constituição de Coordenadoria da Mulher ou Centro de Referência da Mulher, possibilitando a integração do município às redes estaduais de proteção e ao acesso a programas e recursos específicos. Assim, a criação do Organismo Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres representa a medida necessária de relevante interesse público, alinhada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção dos direitos fundamentais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Diante do exposto, confiantes da relevância e no interesse público da presente matéria, contamos com a aprovação do presente projeto de lei, subscrevendo-nos atenciosamente. Projeto de lei número 34 encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e projetos lidos. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Nesses últimos dias eu tive uma decepção muito grande na política, onde nós estivemos viajando a Brasília, tá? E vejo que lá em Brasília não pensa no nosso povo. O que eles pensam é em poder. Simplesmente em falar mal um do outro e não mostrar o que pode ser feito pelo povo no nosso Brasil. Também fui procurado nesses dias, desde sexta-feira, por 2, 3 pessoas, pacientes, que estão esperando consultas pelo SUS e nada está sendo feito pelo SUS.
Pessoas que estão com problema de coluna têm que ser operadas aqui em Campinas nas Missões. Marcaram para 557 dias. Hoje a pessoa foi adiante para 1.200 dias para ser marcado. Será que é essa a política que nós queremos para o nosso país? Será que essas pessoas não estão dando retorno, imposto para o município, para o Brasil, para melhorar a questão da saúde para o nosso Brasil? Seria isso, presidente. Está aberto o espaço para manifestações individuais. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que está nos assistindo. Bom, a princípio, como o Márcio falou, também venho trazer um pouco uma retrospectiva da nossa ida a Brasília, né? Na marcha dos municípios, onde se encontraram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de todo o Brasil. Ao que nos foi passado, foi mais de 17 mil pessoas que se encontraram lá. Nessa marcha, para o público ter também um pouco de ideia como é que foi, isso era basicamente, eles tinham palestras, eles explicavam sobre diversos temas. Cada arena tinha seu tema específico, onde foi tratado de royalties, com clima, reforma tributária, houve momentos de presidenciáveis, reformas administrativas, segurança pública, educação, a questão do Fundeb, saúde, obras, previdência, habitação e desenvolvimento urbano. Também teve a questão do poder legislativo municipal. Poderia citar vários temas, né? Eram 6 páginas de temas, onde cada arena tinha seus temas que iam sendo passados, né? Também a gente pegou e buscamos recursos junto à Câmara dos Deputados, ao Senado, né? Esperamos que sejamos agraciados, né, com os recursos solicitados, né? E a nossa parte a gente faz, né? Agora vamos ver se o retorno vem de lá, né? Bom, seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, então passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos que constam na ordem do dia. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. A vereadora que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, no uso de suas atribuições, requer nos tempos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor da imprensa do município, realize campanha de conscientização junto aos motoristas que estacionam na Avenida Santa Teresa, especialmente no trajeto compreendido entre a farmácia da Mara e da farmácia T, para que utilizem as vagas de estacionamento pelo menor período do tempo possível, permitindo assim maior rotatividade e oportunizando que mais pessoas possam utilizar os espaços disponíveis. Da mesma forma, solicita-se que o município estude a possibilidade de implantação de um estacionamento rotativo sem custos por períodos determinados nesse trecho da Avenida Santa Teresa. Campina das Missões, 20 de maio de 2026, vereadora Marta Pires Wolkmer. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, ao apresentar a presente proposição, busca-se atender uma demanda recorrente da comunidade do comércio local, considerando o intenso fluxo de veículos e pessoas no trecho da Avenida Santa Teresa, compreendido entre a farmácia da Mara e a farmácia T. O referido trajeto concentra importantes pontos de atendimento e serviços como farmácias, prefeitura municipal, estabelecimentos comerciais e 3 instituições bancárias, tornando-se uma área de grande circulação e necessidade constante de vagas de estacionamento. Entretanto, observa-se que muitos veículos permanecem estacionados por longos períodos, apenas ocupando os espaços disponíveis, dificultando o acesso de outros usuários que necessitam realizar atendimentos rápidos, compras ou serviços bancários.
Tal situação acaba prejudicando a rotatividade e gerando transtornos à população e aos comerciantes locais. Diante disso, entende-se necessária a realização de campanha educativa e de conscientização, orientando os motoristas acerca da importância do uso racional das vagas de estacionamento, incentivando a permanência apenas pelo tempo necessário. Além disso, sugere-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade da implantação de estacionamento rotativo por períodos determinados nesse trecho da Avenida Santa Teresa, medida já adotada em diversos municípios e que contribui significativamente para melhorar a organização do trânsito, a mobilidade urbana e o acesso ao comércio e serviços. Pelo exposto, com vistas a obter respaldo perante a demanda proposta, almejo pelo indispensável apoio deste plenário. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Eu trago aqui essa demanda que vem da comunidade, então, porque aqui eu entendo que é a casa do povo e a gente precisa trazer o que as pessoas nos pedem e que haja realmente que se faça essa campanha de conscientização que as pessoas usam o menor período, às vezes deixam os carros estacionados ou vão trabalhar e esse período ali os carros ficam estacionados e o pessoal que vem para fazer, que vem para o comércio, tanto nas instituições bancárias e outros locais do comércio, às vezes não tem acessibilidade. Então, que tenha essa sensibilidade dessas pessoas de fazer uma rotatividade, sendo que esse trecho ele é de intenso fluxo, né? Então, que haja esse entendimento e que melhore também a locomoção das pessoas, tanto das que vêm do interior, que vêm de outros locais, ou aqui mesmo da cidade, né? Que haja esse entendimento entre todos. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Parabenizar a vereadora Marta pela proposição. A gente sabe que cada vez mais as cidades pequenas estão ficando, né, tendo maior número de veículos. Isso está se tornando rotineiro, né, e não é só aqui em Campina das Missões. E é uma questão de conscientização mesmo, nesse quesito aí, principalmente a nossa Avenida Santa Teresa, porque as pessoas também precisam vir trabalhar, né, precisam deixar seus carros, mas para o pessoal do comércio, às vezes, ou para aquela pessoa que vem lá do interior, às vezes ter que ir 2, 3 quadras, deixar seu carro é complicado, principalmente em dias de chuva. Então, pela importância da proposição, né, pela bancada do MDB, eu solicito o endosso da matéria. Endosso aceito. Está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Cumprimentar o senhor presidente, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, os funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo essa sessão através do Facebook. Vereadora Marta, é muito sugestiva e importante essa proposição. Inclusive, alguns comerciantes já haviam me procurado também para, então, sanar essa situação, esse problema. A orientação que eu dei, que quem pode intervir aqui é o executivo. Então, o que nós podemos fazer, a vereadora Marta está fazendo. Uma proposição, um pedido por escrito ao executivo. E é preocupante, sim, a questão. Parece que os locais de estacionamento aí, eles diminuíram, mas não é isso, aumentou muito o número de veículos. Eu, inclusive, quando eu ando por aí, praticamente eu ando só de moto, dá mais mobilidade, estaciona em espaço menor, mas o nosso líder de bancada já pediu o endosso da proposição. Quero te parabenizar e espero que tenha êxito, né, nesse pedido aí feito ao executivo. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão a proposição. Ninguém querendo se manifestar. De imediato também
Parabenizar a colega Marta e, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, pedir o endosso da mesma. Endosso aceito. Ninguém mais, então, querendo se manifestar, já coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que este subscreve, integrante do Partido Liberal PL, requer, após ouvido o plenário desta Casa, que seja encaminhado o presente pedido ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, para que, por intermédio do setor competente, proceda-se à execução de reformas no prédio do Ginásio Municipal de Esportes Santa Isabel, abrangendo a melhoria nos banheiros, área localizada em frente a estes e entrada do prédio, espaço da copa, bem como da parte externa frontal, visando a repaginação da entrada do referido ginásio através de limpeza e pintura, sendo que as fotos anexas comprovam a urgência na realização de intervenções no ginásio municipal. Campina das Missões, 15 de maio de 2026, vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor Presidente, nobres pares, o presente pedido fundamenta-se na necessidade de reforma urgente de estrutura do Ginásio Municipal de Esportes Santa Isabel, a qual carece de intervenções em virtude do grande uso do mesmo, pois cedia diversos eventos esportivos, tais como campeonatos de futsal, além de receber expressivo número de jogos amadores, alunos e demais atividades relacionadas à prática esportiva. Ressalta-se que o pedido também decorre de solicitações apresentadas por munícipes que utilizam o espaço de forma regular, os quais demandam melhores condições de uso. Ainda entendemos que a municipalidade poderia investir parte do valor recebido pelo aluguel do ginásio, que hoje compreende R$ 5.750 mensais, após as intervenções necessárias para a manutenção constante da estrutura do mesmo, para assim não chegar ao estado que hoje se encontra, pois entendemos que esse montante é proveniente do aluguel do ginásio. Nada mais justo e correto era ser investido nele e assim manter a estrutura em condições de uso. Está em discussão o pedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Márcio. Fui procurado pela segunda vez por pessoas que alugaram esse ginásio e também por pessoas que frequentam esse ginásio. Nas fotos dá para ver que pode ser feito melhorias, principalmente acho que na frente, que não foi rebocado até hoje. E como nós temos hoje no município vários jogos que vem muita gente de fora, acho que é um espelho, se um ginásio desses teria melhor estado. Também peço à administração, junto com o Econômico, que tenta fazer um projeto para melhorar a situação. E também botar câmeras nesse lugar para ser bem cuidado, principalmente banheiros, porque hoje acontece muita coisa dentro dos banheiros, na hora dos jogos, não? Quebram coisa. Então que seja cobrado também quem não cuidar. Seria isso, presidente. Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luciano. Parabenizar o vereador Márcio, né, por esse importante pedido. Na última sessão, a gente, inclusive, comentei aqui, né, sobre os eventos que são realizados no ginásio de esportes da Escola Santa Isabel, né, que é organizado aqui pelo CMD de Campina das Missões, e falei um pouquinho também sobre as necessidades de melhorias que precisava do ginásio. As pessoas vêm visitar nosso município, então ter um ginásio para receber as pessoas, um ginásio limpo, um ginásio organizado, e é importante. Uso esse ginásio com frequência, e hoje, para a gente abrir as portas lá do ginásio, não é hoje, faz mais de 6 meses, é só botando as duas mãos na porta e puxando com força. Senão não abre a porta, porque nem chave tem mais. Então são coisas que tá ficando, e como o vereador Márcio justificou ali, né, o valor do aluguel, né, e esse valor
Ele aumentou agora, claro, nessa última licitação, mas ele já era em torno de R$ 5.000. E aí hoje você faz uns cálculos, R$ 5.000, né? Querendo ou não, por cima, dá em torno de 5.750, dá 69 mil por ano. E aí, aonde está sendo investido esse dinheiro se não está voltando nada para o ginásio? Agora, o que foi feito de investimento ultimamente, o pessoal colocou lá nos banheiros, foi colocado vaso, mas nada mais, nada mais. Então ele precisa, uma pintura, enfim, é necessário dar um geral, porque é um local muito usado pelas pessoas e pela prática de esportes. Como o Márcio falou, o vereador Márcio justificou, é uma vitrine para o município de Campina das Missões. E, em nome da bancada do MDB, eu peço o endosso da matéria. Endosso aceito. Está em discussão o pedido. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Márcio, parabéns pela sua proposição, a ideia ali. E sendo que é um espaço público com uso para fazer o esporte de crianças, pessoas adultas, né? Ele merece toda a atenção e que seja muito adequado. Então, é função, sim, do município estar protegendo e cuidando desses espaços públicos. Parabéns e o endosso dessa matéria. Endosso aceito. Está em discussão o pedido de providências. Ninguém mais querendo se manifestar, já coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Pedido de providências aprovado por 8 votos. Ainda antes de encerrar a sessão, convido a todos os vereadores e vereadoras e público que está nos assistindo a essa sessão para participarem na próxima quinta-feira, dia 28, às 13h30, aqui na Câmara da Audiência Pública, que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, referente aos poderes executivo e legislativo, sendo que frisamos que essa audiência é aberta para todo o público em geral, sendo que a mesma expõe importantes dados do município. Esgotada a ordem do dia, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de junho de 2026, às 19 horas. Está encerrada a sessão.